Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês tenham curtido a nossa série de vídeos do Trocando Ferraduras. Eu vou usar algumas dicas que a gente conversou um pouco. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Da semana passada, usando a internet principalmente, que foi uma coisa que voltou bastante. Então, primeiro assim, como que conseguir ver conteúdos do cursinho, etc. na internet? Vou dar umas dicas que fui eu, que quando eu tava no cursinho, como eu fazia mais ou menos, não tinha tantas páginas assim, mas até hoje eu sigo algumas páginas tal para saber de algum assunto tal. Então, bom, a primeira coisa que você pode fazer é sair curtindo todas essas páginas aqui. Então, o Nexo, ele é um jornal que tem bastante gráfico, eles sempre chamam alguma pessoa da área que eles falam. Eles fazem tanta coisa que acontece realmente, como fatos que acontecem no mundo, etc. Quando eles falam sobre livros, comida, música, etc. É bem legal. Aí tem a Folha e o Estado. Esses três, alguns conteúdos, você tem que pagar, o que não é tão bom, né? Aí tem os de graça, que nem o G1, R7 e tal. E aí tem revistas como Carta Capital, Veja, Época, Forbes e tal, que falam de várias coisas. Então, eu prefiro sair curtindo tudo e você ler a mesma coisa sobre vários vieses. Porque mesmo que as pessoas elas acham que a mídia tem que ser neutra, etc., ela sempre dá ali um, um viés, assim, se a gente pode chamar. Eu não acho isso 100% ruim, nem 100% bom, é meio esquisito. Eu acho que a gente tem que ler tudo pra gente conseguir formar uma crítica nossa, sabendo dos nossos ideais, do nosso pensamento, da nossa visão de mundo. E é isso que quando você for fazer uma redação, as pessoas que estão lendo a redação, elas vão querer saber. Aí tem alguns podcasts, caso você goste. Pra quem não sabe, é como se fosse um rádio, assim, é meio que um canal de YouTube, mas é só de áudio. Alguns tem no YouTube, outros tem no Spotify, no Apple Music, no Deezer e tal. E aí tem esses aqui que eu coloquei. A maioria deles são de revistas e tal. Esse último aqui, A Terra é Redonda, eles falam de temas principais de uma hora. Então, sei lá, saúde. Eles falam por uma hora sobre saúde, sistema de saúde, etc. Então é bem. Se você tem acesso a isso, muito legal. No YouTube tem alguns de graça. Beleza, seguindo. Aí no YouTube, já falando, gente, eu amo o YouTube. Posso passar horas e horas no YouTube, sério, porque é muito bom, eu adoro. Porque começa a ver muitas coisas e meu YouTube ele já mostra aquela guia, tipo, vídeos que talvez você goste. Eu sempre gosto dos vídeos que aparecem lá. Enfim, o do Nexo é muito bom também, aí você pode ver muitas coisas. Em algumas aulas eu já usei vídeos deles, da BBC. Também é muito bom, eles falam mais de coisas que acontecem, etc. Mas é muito bom também. A Casa do Saber é um canal que fala sobre. Eles chamam filósofos, psicólogos e antropólogos, é bem mais das humanas, assim. Mas é muito bom para redação também, principalmente, porque eles sempre citam autores e livros que você pode ver. Então, enfim, é muito legal. Fala de muitos temas, tipo racismo, etc. É muito bom. Super indico. O Vox é o meu preferido, assim, porque eles falam de tudo, mas assim, é literalmente de tudo. Tipo, por que a gente enxerga a cor? Aí eles vão e falam. Eles falam de fronteiras, de cultura, de países, de design, de sites, de história de coisas. Coisa que você nem imagina eles falam. Só que tem uma coisa, ele é dos States, ou seja, em inglês. Mas no YouTube, se você entra nessa chavinha aqui de detalhes, você vem legendas, aí você coloca traduzir automaticamente, aí você coloca no português. E aí você consegue saber o que ele está falando. Então, assim, por exemplo, esse aqui, por que o Ouija, sabe, aquele jogo de falar com espíritos, não sei muito bem, ficou tão famoso. E aqui, o que real inspirou o Frankenstein. Então, assim, vídeos nada a ver com nada, eles falam de tudo, é muito legal. E a maioria deles são bem curtos, são tipo entre 5 a 10 min mais ou menos, tem alguns que são um pouco mais longos,
Mas, enfim, eles falam de um jeito muito bom, muito bem explicado. Pra vocês terem noção, aquela série da Netflix, esqueci o nome, Explicando, foram eles que fizeram. Então, assim, é um conteúdo muito, muito bom, super falo. Mas, assim, gente, qualquer canal no YouTube, se você pensar, você consegue ver alguma coisa pra se passar na faculdade. Porque, basicamente, a faculdade, o vestibular, tá, ele vai cair conteúdos do dia a dia. Questões assim que vão ter uma carga teórica, mas assim, vai estar super querendo saber coisas e tal. Então, primeiro, a Karen Bakini. Gente, Karen Bakini é uma youtuber de maquiagem. Sim, maquiagem você consegue ver coisas pra faculdade e ainda você distrai a cabeça e tal. Por exemplo, tem alguns vídeos que ela conta umas tretas lá de maquiagem e tal. Então ela fala sobre composição. Então ela fala, tipo assim, poxa, a maquiagem, essa base que eu passei, eu comprei ela super branca. Mas quando eu passo na minha pele, ela fica com uma cor meio dourada. Por que isso acontece? Oxidou. O que é isso? Então, no contato com o oxigênio do ar, que é uma coisa que super reage com coisas químicas. Aí eu não sou químico, mas enfim. Ele altera a cor, a consistência, a textura, etc. E isso é matéria de química totalmente. Se você consegue fazer essa junção, você pensa, nossa, é verdade, eu vi isso na aula da Bruna, outro professor de química. Enfim, a Mikan. Mikan é uma youtuber que eu gosto muito, assim. Ela fala de série, de livro, de música, de jogos, enfim. Só que ela fala de todo o processo que eles pensaram pra fazer aquelas coisas, aqueles filmes, aqueles jogos. Aí se ela comenta uma série, sei lá, Dark, que tá super em alta agora, ela vai falar do que aconteceu, se aquela história tá boa. Então ela fala muito sobre, tipo, criação de história, uma criação de uma narrativa tal, o herói, alguns termos, etc. Então isso é muito bom pra você saber quando você for contar alguma coisa, tipo, com começo, meio e fim, etc. É muito legal. Paulo Biak, assim, ele é um designer, então ele fala sobre casa, cor de tinta, decoração, enfim. Só que é muito legal porque ele fala bastante de proporção nos vídeos dele e de peso, etc. Então ele fala tipo assim, essa parede, se eu colocar metade dela dessa cor e metade da outra, vai parecer que é maior. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Enfim. E aí a Nathalie Neri, ela fala de muitos assuntos, assim, tipo, desde maquiagem, consumo sustentável e tal, a vida dela, racismo, etc. Mas ela fala de muitas coisas assim, meio que puxando a linha da Karen, etc., de maquiagem, composição, etc. Racismo também, que é um assunto super importante, principalmente agora, nesses dias que a gente está vivendo. Enfim, gente, qualquer canal que você goste, se você pensar bem, você pode puxar pro lado do que você vê. O que vocês aprendem na sala de aula ou aqui agora no YouTube, né, por causa da pandemia, kkk, se vocês puxarem para assuntos do seu dia a dia, você vai conseguir ver que os conteúdos estão ali, estão presentes. É muito importante fazer essa passagem da sala de aula para os conteúdos que a gente vê, que a gente consome, porque aí você aprende muito mais rápido, você vê um sentido naquela coisa que você está aprendendo na sala de aula, aquelas fórmulas doidas de física, etc., você consegue ver na vida real. Então isso é muito bom, isso fica muito mais fácil. Aí seguindo, Twitter. Eu amo Twitter, sério, meu Twitter, eu só posto coisa doida. Mas enfim, esse tweet poderia ser uma questão de Enem, porque olha só, em inglês ele fala I don't think, anything, porque basicamente eu não acho que nada que eu vi captura tão perfeitamente o porquê que não tem jeito dos States sair do topo do ranking de Covid em qualquer tempo breve, ou seja, daqui a pouco tal. E aí tem essa imagem de um cara num avião que tá de boné vermelho, que foi o que foi usado na campanha do Trump, e uma máscara nos olhos. Então, assim, gente, a máscara se usa para cobrir o nariz e a boca, né? E ele tá nos olhos. Então, é exatamente por isso. Então, essa é a graça, porque por que não vai sair desse topo, desse ranking logo? Porque as pessoas estão usando máscara tudo errado, não estão levando a sério, e é o símbolo cristalizado, né, dos eleitores do Trump. E aí, só pra vocês terem noção, essa foi uma questão do Enem de 2010, foi a primeira que eu achei, eu coloquei aqui, que fala exatamente de uma imagem e um mapa e pede o porquê, como que isso se relaciona, etc, pra você marcar.
Não vou fazer essa questão, mas basicamente só para vocês verem como que pode cair no Enem e tal. Mas é geofísica, sim, eu ainda sou professor de geofísica, gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Kaique. A gente vai ver, então eu vou pegar memes, vou pegar coisas que eu achei na internet nos últimos dias, e a gente vai lembrar algumas coisas que a gente já viu aqui em sala de aula. Tá chegando aí junho, quer dizer, julho. Aliás, chegou julho, foi o primeiro dia, então já foi metade do ano. Então achei bom dar um pouco essa pausa, aproveitar aí essas semanas pra gente lembrar o que a gente viu até agora. E aí, beleza. Primeiramente, sigo essas páginas. O Água Sua Linda é minha página preferida, assim, eles fazem uns quadrinhos, assim, com gráficos, tá, muito fofinhos, é bem fácil de você ler. Ele fala de muitos assuntos ligados à água, que dá para fazer muita coisa. Então aí, desde esgoto até plástico, rios, poluição, etc. É muito legal para você saber, são dados muito bons. E esse aqui. Esse aqui ele não tem um design tão legal nos posts, etc. Mas eles compartilham muitos vídeos, muitas fotos, muita coisa legal de conteúdo para você... Eita, nice. O que aconteceu aqui? Tá continuando. Enfim, pra vocês verem. Então, curtam essas páginas no Face, eu acho que eles têm Insta também, o Água. É muito fofinho, sério, eu amo. E aí, beleza. Primeira coisa... e depois também tem esse aqui. Geografia da depressão. É muito bom, sério, porque eles postam uns memes muito zoados, assim, com algumas coisas teóricas. Então, pra começar, essa imagem é um continente aqui, eu acho que é a África, em formato de cachorrinho com uma máscara. Então, eles são zoeiros demais, eu adoro isso. O TikTok, gente, eu não uso muito, mas eu sei que tem várias coisas que dá pra usar que as pessoas veem. Enfim, qualquer coisa que você vê na internet, você pode usar a seu favor para passar nessa provinha que a gente ama, chamada vestibular. Então, bora começar nossa aula de hoje. Realmente, os conteúdos, a revisão. Então, primeira coisa, o ciclone que aconteceu. Temos esse tweet aqui muito bom. Então, o ciclone que aconteceu em Santa Catarina e o ciclone no Rio. E aí, essas duas diferenças. É super engraçado e tal. Enfim, esse meme. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, ciclone. O que é o ciclone? Eu já vi isso em alguma teoria e tal. Sim, nós vimos na nossa aula 10 sobre dinâmicas da atmosfera. Então, lembra, os ciclones, eles são ventos que se formam no mar. Aí, eles, dependendo de onde eles são, se eles ocorrem, se são nos trópicos ou abaixo dos trópicos, eles recebem o nome de tropical ou extratropical. E aí, de novo, o sentido no hemisfério norte é anti-horário e no sul, horário. Lembra, a gente está sempre na hora. Lembra desse jeito que você consegue gravar. E aí, o que é exatamente assim? É uma massa de ar frio que chega nas regiões tropicais e intertropicais. Se é fria, é baixa pressão. Ou seja, é um centro de baixa pressão que ele desce muito rápido e aí o ar quente em volta ele sobe. E aí, nessa forma, eles começam a girar. E aí, lembra, quanto mais ele vai entrando no continente, mais ele perde força. E aí saiu aqueles vídeos lá das coisas voando e tal, então é bem complicado. E aí depois que você viu algum meme, deu uma risada e tal, você vai continuar no seu feed, no Facebook e tal, e vai sair alguma coisa. No meu caso aconteceu exatamente isso. O Estadão colocou essa matéria aberta, que acho que, não sei se é a maioria das coisas, mas tem algumas coisas que você tem que pagar R$1 por mês ou R$2 por mês, não lembro. Mas basicamente ele fala assim, que o ciclone ele foi alertado pela a Marinha, tal. Ele falou que esse tipo é o ciclone bomba, que é um centro de baixa pressão atmosférica de formação explosiva, que tem uma queda de pressão em seu centro mais rápida que o normal. Aí ele vai falando, tal, umas coisas, eu não vou ler tudo também. Aí no Atlântico Sul é mais comum em latitudes mais ao sul. Latitudes, lembra o que é isso? Latitude, linha do Equador ao norte, linha do Equador ao sul. São as linhas que separam. Então, latitudes mais ao sul seria mais ao sul do nosso planeta que a gente tem. Mais perto da Antártida, que ele fala aqui. Aí ele fala Argentina, tal. São esses ciclones que sugam o ar muito frio e trazem queda de temperatura. Isso explica a previsão para temperaturas frias nas regiões mais altas das serras. Então o que acontece? Como o ar frio ele começa a girar muito rápido, o ar ele fica muito frio. Só que depois que eu li isso, eu fiquei muito assim pensando, eu ainda não entendi direito qual que é a diferença entre um ciclone bomba e um comum, porque os dois são centros de baixa pressão de ar frio.
Daí eu achei esse site que era de coisas rurais, etc. E aí ele fala assim, o ciclone bomba nada mais é que uma área de baixa pressão que apresenta uma queda mais rápida da pressão atmosférica de 24 horas PA. Isso aqui é uma... esqueci o nome. É como se mede os ciclones, que é horas PA. Ou PA, não lembro como fala. É coisa de pressão. E horas seriam horas. Então, assim, o quanto que em certas horas a pressão se alterou. E aí ele fala, esse é o fator que é o que di- diferencia o ciclone normal de um ciclone bomba. E aí faz sentido, porque mesmo esse site não é tão conhecido, não é assim uma fonte absurda de conhecimento, etc., que a gente não conhece, ele fala assim que realmente, aí eu pensei, nossa, realmente, porque aqui no começo ele fala uma queda de pressão em seu centro mais rápida que o comum. Então a gente pode pensar que o ciclone bomba é o ciclone mais rápido que o ciclone comum. Então, beleza. E caso vocês não lembrem, aqui eu coloquei também, dessa mesma aula, as massas de ar. Porque ele fala que no inverno, no caso aqui, a gente recebe a influência da massa polar atlântica. Para quem não lembra, todas essas massas começam com M porque são M de massa, e aí a letra do meio é da onde ela está vindo. Então, P, polar, T, trópicos e E, equatorial. Então, massa polar e aonde ela se forma. A seria o Atlântico, então massa polar atlântica, ela é formada no Oceano Atlântico dos polos. Então, ela vem dessa, e como faz sentido, porque ela vem do sul e atravessa o país inteiro, principalmente o sul, porque ela vem muito mais concentrada. Então, ou seja, por isso que a gente tem que no sul é muito mais frio do que lá em cima, no Equador. E aqui tem as outras massas tal. Então aqui MTC, massa tropical continental. Então vem do continente. MT é a massa tropical atlântica. Então é a massa tropical que vem do oceano. Beleza, então. Seguindo. Então, iTunes UK fala Rain On Me tá em segundo, desceu para segundo, -1, tava em primeiro e foi para segundo. Caso você não saiba, vá no YouTube e pesquise essa música muito boa da Lady Gaga e Ariana Grande. Rain On Me significa chove em mim. Chove, o que te lembra? Chuva, muito bem! Então, basicamente, chuva, o nome chique, são as precipitações. Então, a gente viu isso na aula 9. E o que são as chuvas? Lembra? Então, o vapor de água, a água é aquecida, etc. E ele vai para o ar, em pequenas gotículas, enfim. E ele começa a subir, 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 resfria, condensa, forma nuvens e precipita. Para o vestibular, existem 3 tipos que a gente tem que saber. Chuvas convectivas. As chuvas convectivas é a ascensão vertical. A ascensão vertical é a subida vertical, ou seja, tem uma grande área que está com água, essa água aquece, sobe essas partículas de água, precipita e chove nesse mesmo local. Mais comum em florestas tropicais úmidas. Orográficas ou chuvas de relevo. Então lembra, tem uma encosta de montanha, então aqui tem o mar, e aí o mar ele tá saindo muita água, etc, etc, barra aqui nessas montanhas e precipita na costa. Então Santos, Ubatuba, tal. Eu tenho que ficar segurando aqui perto porque acho que fica melhor, um pouco melhor o som, porque meu som é meio ruim, gente. Ou seja, mais comum no litoral. E frontais, o resultante do contato de 2 massas de ar, uma fria e outra quente, mais comuns no cerrado, porque é mais plano. Caso você não consiga lembrar, não consiga prestar atenção, lembre desse desenho, desenha aí agora. Então aqui no caso convectiva é reto, sobe reto, desce reto, frontal se choca e a orográfica tem uma encosta perto do mar, ela barra essa nuvem e chove ali. Tranquilo? Então, outra coisa, ciclone, pandemias, gafanhotos, estaríamos numa partida de Jumanji, Jumanji é aquele filme lá do jogo que vai acontecendo várias coisas, etc. E aí esse tweet aqui que eu achei muito bom. Aí, gente, depois dos gafanhotos e dos ciclones somos nós, eu tô nervoso. E aí tem os ETzinhos que vão vir no mês que vem. Bom, nossa, ler essas coisas não tem tanta graça. Então quando você lê sozinho, né, você dá aquela risadinha e tal. Mas, enfim, gente, é pra ser engraçadinho pra vocês verem quando aparecer isso. Então essa questão dos gafanhotos, que foi a última que apareceu, eu lembro que eu fiquei pensando muito, tipo, mano, o que é isso? De onde tá vindo esses gafanhotos?
Aí o G1, ele fez uma matéria muito completa, desde que, por que acontece, como que acontece e tal. Então é só botar no Google gafanhotos e G1 que vai aparecer. Então, basicamente, eles disseram que não é incomum os gafanhotos eles aparecerem. Então, aqui, desde a década de 1980, ocorre. Não é algo que acontece no nosso país por causa do clima que a gente tem e por causa do tipo de plantas que a gente tinha. Só que aí o que acontece? O crescimento excessivo da população de gafanhotos é estimulado pelo clima quente e seco, associado a um desequilíbrio ambiental provocado pelo uso excessivo e incorreto de agrotóxicos nas lavouras. Ou seja, como aquecimento global, mudanças climáticas, etc., não está tão frio assim, está quente. Então os gafanhotos estão lá cada vez mais. E aí, conforme você vai usando... Achei que alguém não tinha entrado. Conforme você vai usando coisas nas plantas, que a gente viu também nas aulas de plantações, agrotóxicos, etc., você retira, aí ele fala que pássaros, sapos, bactérias e fungos, etc., que vai barrando os gafanhotos de se alimentarem dessas plantas. Então, é bem complicado isso, porque a gente basicamente colocou de bandeja uma plantação, porque gafanhoto é um bicho que vai comer qualquer coisa de planta. Você tira aquilo que se alimenta dos gafanhotos e ainda você coloca mais calor para eles, que é o que eles gostam para eles viverem. É óbvio que você vai ter um monte de gafanhoto, você vai ter uma nuvem de gafanhoto que já acontece nessas épocas. E aí eles colocam um mapa que eu achei muito legal, e aí a gente pode lembrar de como ler mapas. Primeira coisa, o título, movimentação da nuvem dos gafanhotos. Então, o mapa ele vai ter que mostrar exatamente isso. E aí ele dá uma escalazinha, assim, então aqui dá pra ver a América do Sul, bem ao sul aqui um zoom, aí mais outro aqui no zoom, e aí a gente tem o mapa. Aí a região rosinha, que é o que tá pintada, região de risco na Argentina. Então toda essa parte aqui é na Argentina. E essa cor meio mostarda, região de risco no Brasil. E tá essa faixa aqui também ao sul. O que acontece que a gente já viu aqui nessas duas aulas? Daí também ele fica mostrando essas pintinhas de como que tá andando essa nuvem. Então dia 30/5 estava aqui no Paraguai, aí desceu dia 10/6 aqui mais abaixo, e 20/6 está chegando aí na fronteira. A gente tem que pensar que uma nuvem de insetos não é como se fosse uma coisa única, tipo assim, é uma coisa espalhada. Então é meio que uma área inteira que vai ser afetada. Por que não veio para o Brasil? Se vocês pesquisarem também agora, façam isso. Vou falar assim, por causa do clima, nuvem de gafanhotos desvia do Brasil. A gente viu, mano, a gente viu um ciclone aqui, um ar muito frio. Então, uma área que estava muito quente aqui, ficou fria. Então, gafanhotos, lembra, não gostam de frio. Então, lógico, em vez de eles irem para cá, eles vão continuar o seu caminho para cá, na Argentina. Entendeu como vocês veem a notícia? Vocês veem uma coisa, vocês pensam, nossa, isso aconteceu dia 20/6. Só que ontem, que era mais ou menos dia 30/6, 29/6, a gente teve um ciclone. E aí ficou mais frio. Então, por isso que aconteceu isso. A gente tem aí uma leitura. E aí, para fechar, os climas do Brasil nessa aula 15 ou 14, eu não lembro agora, ou 13. Que basicamente no sul a gente tem um clima subtropical, que é um clima mais frio, ele é mais seco, tem uma amplitude térmica elevada, chuvas não são intensas, geadas são comuns, e influenciado de novo pela massa polar atlântica. E aqui tem todos os outros climas do Brasil. Dá uma pausa, copia isso, ou volta lá quando você copiou, pra gente pensar juntos. Gente, essa aula eu quero que vocês usem a internet agora, e usem de um jeito bom. Então, curtam essas páginas que eu coloquei aqui, sigam todas elas, curtam bastante coisa, deem uma olhada. E aí eu gostaria muito, que eu vou fazer um post no Facebook no nosso grupo, e aí posta lá o meme que você achou e aí o que você pensou dele. Pode fazer em formato de questão de vestibular, pode ser tipo, eu vi um meme sobre Covid. Então o Covid eu sei que é um vírus assim, assim, assim. Vi um meme sobre chuva. Eu lembrei que a chuva é isso, isso, isso. Pode ser usando geofísica, pode ser usando qualquer outra matéria. Sejam livres. Acho que esse exercício é mais para vocês pensarem em como usar a internet. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Vou ficar aqui. Mas vocês continuam os trabalhos. E qualquer dúvida, meu Facebook, meu Insta está super aberto para vocês.
Beleza, gente? Então vamos usar o tempo conscientemente. Fiquem bem e tchau, até semana que vem.